Branca, é claro. Já encontraram com os outros líderes europeus ou ainda não estão numa conversa bilateral, Trump e Zelensky? Tô aqui, olha, minha querida amiga Márcia Dantas, teclando, falando com as nossas fontes lá em Washington DC, na capital americana, de onde eu tô colhendo as informações oficiais, mas óbvio, a gente também quer saber das informações de bastidor, né? E vamos aos bastidores, viu? Terminou ainda há pouco a coletiva e a gente acompanhou aqui em tempo real. Nesse momento, Donald Trump e Volodymyr Zelensky estão em uma reunião bilateral. Enquanto essa reunião entre eles acontece, uma outra reunião está acontecendo num tom muito mais ameno, que é entre os líderes da União Europeia. Eles estão ali reunidos, tem 7 líderes ao todo, estão discutindo pontos em comum para levar à mesa onde já estarão Donald Trump e Volodymyr Zelensky, o líder da Ucrânia. Essas rodadas de reuniões devem durar mais ou menos até o final do dia, Márcia, ali por volta das 4 horas da tarde pelo horário aqui dos Estados Unidos, portanto 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. E claro, a gente vai acompanhar isso. Mas vamos atualizar atualizando, na verdade, essa coletiva, porque muitos pontos foram levados na coletiva. Obviamente, como não poderia deixar de ser, o ponto focal, a questão da paz. Tanto Donald Trump quanto Volodymyr Zelensky não deixaram de falar sobre um possível acordo de cessar-fogo. De um lado, Donald Trump dizendo que quer um cessar-fogo definitivo, ele quer o fim da guerra, ele chamou para si essa responsabilidade. Aliás, durante a coletiva ele disse, olha, eu, sozinho, já interrompi 6 guerras que aconteciam no mundo. O meu antecessor, e aí se referindo a Joe Biden, não fez absolutamente nada. E aí disparou aquela metralhadora que a gente conhece. Chamou Joe Biden de corrupto, disse que ele não fez absolutamente nada no tempo que ele ficou no governo aqui dos Estados Unidos. Inclusive, chegou a fazer uma comparação. Disse que se ele, Donald Trump, tivesse ganhado as eleições lá atrás, em 2020, essa guerra entre Rússia e Ucrânia nem teria começado. E aí citou uma frase que Vladimir Putin teria dito para ele na sexta-feira durante o encontro no Alasca, que foi exatamente isso. Olha, se você estivesse no poder em 2020, talvez essa guerra nem tivesse começado. Ou seja, Donald Trump está falando para os americanos durante todo o dia de hoje, nessa série de reuniões que estão acontecendo lá na Casa Branca, mas também está falando diretamente para o público europeu e se posicionando, Márcia, se colocando nesse lugar de líder mundial que ele quer. A gente já falou sobre a questão do sonho, do grande sonho de Donald Trump de ganhar um prêmio Nobel da Paz, né? Então, mais uma vez, ele trouxe essa discussão para a roda, obviamente puxando ali a sardinha para ele. Eu separei um ponto aqui que eu achei interessante. Ele disse uma coisa, ele falou sobre Biden. É um ponto muito interessante dessa coletiva que foi dada de hoje, porque Biden não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo discutido hoje na mesa, mas o nome dele foi levantado lá. E as aspas a gente já trouxe. Uma outra coisa que ele falou também foi sobre o fim dos votos pelos Correios e o fim das urnas eletrônicas aqui nos Estados Unidos. Márcia, para quem não sabe, o voto aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que no Brasil. Os estados têm mais autonomia. Então tem estado que vota com urna eletrônica, tem estado que vota pelo correio. Você pede pro teu partido, pega ali a cartinha, depois você manda. Donald Trump falou que vai assinar uma ordem executiva ainda esse mês, acabando com o voto em cédula antecipado e também com a urna eletrônica. Ele quer voto presencial para ter contagem de voto ali na hora. Só que vai ter um problema, Márcio, que é o seguinte: e os idosos? E quem mora no interior? E pessoas com deficiência física? E aqueles que estão fora do país, por exemplo, militares em ação, né, ou em ações em outros países? Como é que vai fazer? Então, essa discussão deve ir para a justiça e Trump também falou sobre isso na coletiva. Para a gente encerrar esse assunto, Márcia, e já a gente voltar, sobre paz, que é o tema do dia hoje aqui nos Estados Unidos. Quem não quer paz? Eu quero a paz, Márcia quer a paz, Bruno Pinheiro quer a paz. Pois então, Zelensky disse o seguinte, que ele só aceita assinar um documento de paz hoje se o exército ucraniano for fortalecido por treinamentos do exército dos Estados Unidos e se existir condição tanto de Estados Unidos quanto de União Europeia protegerem a Ucrânia. Essas são as condições dele que já estão na mesa. Agora, Trump saiu super feliz dessa coletiva, disse o seguinte, que talvez no fim do dia já ligue até para Vladimir Putin para marcar uma reunião a 3. Vladimir Putin, Donald Trump e Zelensky para resolver esse problema de uma vez por outra. De uma vez por todas, melhor dizendo.
claro que a gente vai acompanhar aqui tudo em tempo real e já eu volto com mais novidade, Márcia. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Eu vou chamar rapidamente os nossos comentaristas do dia, o João Belucci e o Túlio Nassa. Começando pelo Túlio agora, vamos analisar esses pontos, Túlio, que o Eliseu trouxe na conversa entre Trump e Zelensky. Uma conversa relaxada, bem-humorada, falando de trajes, falando de paz e também alguns momentos mais ali acalorada, quando ele toca no nome do Biden, fala que foi corrupto. É bem o Trump, né? A gente consegue fazer uma leitura dele. Ele vai do 8 para o 80 em poucos minutos. Olha, Márcia, é mais ou menos isso. Tentando analisar aqui um pouco o perfil psicológico do Trump nesse encontro, realmente nos dá um certo otimismo que esse acordo vai sair, porque Trump parece muito relaxado, né? Correu o risco de trazer Volodymyr Zelensky de novo para colocar numa coletiva de imprensa e as coisas saírem do controle, mas parece que não saíram, ou seja, um indício de que esse acordo realmente estava muito bem encaminhado e, portanto, Donald Trump e também Volodymyr Zelensky tem uma postura mais relaxada na reunião. Agora, o que deve estar pegando ali no frigir dos ovos, Márcia? Não é o treinamento militar ou até a ajuda que os Estados Unidos de segurança podem dar à Ucrânia. Também a União Europeia quer fazer o mesmo, tem interesses que os seus outros territórios não sejam invadidos. O que está pegando certamente é a cessão do território de Donbass, que é o território formado por Donetsk e Luhansk. É esse território que Volodymyr Zelensky já disse que não pretende ceder, que ele nem poderia fazer isso porque está na Constituição da Ucrânia a inviolabilidade desse território. Teria que ter uma nova Constituição, deveria romper a ordem jurídica institucional para se criar uma nova Constituição para isso. Esse é o ponto crucial desse acordo. Vamos torcer para que dê certo, Márcia. Acredita que Zelensky não tocou nesse ponto, como o Túlio falou, porque é um ponto muito sensível? Ele preferiu dizer só, me deem apoio militar, me protejam, que está tudo certo. Pois é, eu acredito que sim, Márcia, até porque ele trazer esse tema agora seria muito ruim para ele próprio, como o professor Túlio Nasa colocou de forma bastante acertada. O que me parece é que a Rússia, ela atua não só na questão militar, ali naqueles países que já foram parte da antiga União Soviética, como ele atua no campo cultural. A Rússia interfere em eleições, ela exporta, de alguma forma, cidadãos russos para ter partido ou atuar no campo jornalístico, enfim, ela cria um ambiente de desestabiliza ali, me fugiu a palavra, o ambiente desses países e aumenta o discurso pró-Rússia. Então, o que me está me parecendo bastante claro é que a Ucrânia vai demandar dos Estados Unidos força militar, poderio militar, até para que não ocorra novas invasões, mas, ao mesmo tempo, a Rússia vai continuar agindo ao longo do tempo, já que a Rússia não tem pressa para que o discurso pró-Rússia continue na Ucrânia, porque existe um discurso pró-Rússia hoje bastante forte. Existem aqueles cidadãos da Ucrânia que são a favor da anexação pela Rússia, assim como na Geórgia e em outros países ali que já fizeram parte da antiga cortina de ferro. Então, me parece que o plano da Rússia é de longo prazo. E conforme eu coloquei no outro comentário, o Vladimir Putin seguirá. E daqui 2, 3, 4, 5 anos não estarão mais esses líderes que hoje negociam a paz pelas democracias ocidentais, estarão outros líderes. Então, certamente, não teremos o encerramento definitivo agora desses conflitos que se alastrarão aí por longos anos, infelizmente. A gente segue girando os assuntos desta segunda-feira.